Você quer saber como acessar, manipular e acessar todas as informações do seu projeto desenvolvido no Revit através do navegador internet, até mesmo no seu celular? Então fica aqui comigo que esse é o assunto do vídeo de hoje. Olá pessoal, aqui é a Jéssica e aqui no nosso canal a gente mostra para você como é possível transformar horas de trabalho em minutos ao projetar com Revit e o Twinmotion através da nossa metodologia. E se por acaso você é novo por aqui, nos segue para ter mais conteúdos como esse daqui. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para você como é super simples e fácil ter um link onde você consegue acessar todo o seu projeto na palma das suas mãos. E imagina então você indo para uma obra e conseguindo visualizar ali todos os detalhes do projeto, ou até mesmo você pode usar esse link para enviar para o seu cliente visualizar todo o projeto, ou então para o seu prestador de serviço que vai executar essa obra. E tudo isso é possível através do Autodesk Drive, que é um navegador virtual da Autodesk, que eu já estou inclusive com ele aberto aqui para mostrar para vocês como que funciona então quando você recebe esse link. Então vamos lá que eu vou mostrar agora na prática mesmo. Então quando o seu cliente recebe o link, então seu prestador de serviço, até mesmo você vai então abrir esse projeto e aqui eu tô no navegador da internet, tá, pessoal? E vocês podem ver que aqui eu tenho o 3D desse projeto e aqui na esquerda eu tenho então as visualizações. Então, além do 3D que eu consigo rotacionar e manipular, daqui a pouquinho eu vou mostrar mais disso para vocês, a gente também tem aqui todas as folhas desse projeto. Então, todas as pranchas estão aqui e eu consigo então acessá-las. E diferente de um PDF, né, que eu poderia também usar para acessar todas essas pranchas aqui, da mesma forma no celular, a diferença é que aqui eu consigo clicar nos elementos e se por acaso eu carregar esse projeto novamente, né, vou atualizar esse projeto, vai ter alguma modificação e eu carregar de volta aqui no Autodesk Drive, vai então atualizar esse projeto e eu consigo então visualizar essa versão mais atualizada. E agora eu vou mostrar para você então como que a gente faz para manipular esse projeto. Vocês vão ver que é super simples e já vale falar que é um pouquinho diferente da forma que a gente então manipula aqui o projeto, rotaciona, que a gente tem lá no Revit. Então ele é um pouquinho mais simplificado aqui para ser mais acessível inclusive para os clientes. Então aqui ele veio então nessa opção aqui de órbita e como vocês podem ver é só eu clicar aqui um ponto e eu vou conseguir então rotacionar. E nesse caso aqui eu estou clicando no botão esquerdo, então isso já é diferente lá do Revit, que na verdade a gente usa então o botão direito lá para a gente conseguir rotacionar. Nesse caso aqui é o botão então esquerdo do mouse. E depois aqui a gente vai ter outras opções, como por exemplo aqui o Pan, que a gente consegue então colocar, arrastar para lá e para cá, também clicando no botão esquerdo. Mas uma dica que é boa, que se você estiver então ali navegando através do computador, quando a gente está aqui nessa opção de órbita, se eu clico então no Shift, ele vai então transformar em Pan. Então já fica até mais fácil para a gente manipular dessa forma aqui. Além disso aqui, se a gente vai no Scroll, a gente consegue então dar zoom e tirar o zoom. E da mesma forma que quando a gente está trabalhando em Revit, o local que eu for apontar, por exemplo, vou apontar aqui para essa janela e der zoom, ele vai dar zoom então em direção desse local. Então isso é realmente igual que a gente tem lá no programa. Além disso, a gente tem essa opção aqui de ajustar, então se eu estiver aqui longe e clicar em ajustar, ele vai chegar perto aqui do meu projeto. E a gente também tem aqui a ferramenta de zoom, e daí nesse caso aqui é eu clicando no botão esquerdo e colocando o meu mouse para cima e para baixo. Mas eu acho mais prático usar aqui, nesse caso, o scroll também. Além disso, a gente vai ter essa opção aqui de explodir. Então eu vou clicar aqui e conforme eu vou manipulando essa barrinha aqui, ele vai explodindo o projeto. Então todos os elementos vão se deslocando. Nesse caso aqui, como é um projeto completo, acaba que fica meio confuso visualizar dessa forma aqui, mas dependendo da situação, pode ser interessante visualizar dessa forma aqui.
E o que é muito legal, bem bacana mesmo, é essa opção agora aqui de seção. Então a gente consegue cortar o nosso projeto em qualquer uma das direções para conseguir ver agora com mais detalhe. Nesse caso aqui, esse projeto de interiores, eu não estou conseguindo visualizar tão bem, porque ele está ali com a laje, com todos os elementos construtivos à volta, e eu não estou conseguindo visualizar tão bem. Então, para isso, eu posso vir aqui em seção. E quando eu clico aqui em seção, notem que aqui vai aparecer plano X, plano Y e plano Z. Então eu posso inicialmente escolher em qual dessas seções que eu vou fazer esse corte, mas eu posso alterar isso depois. Então, por enquanto, eu vou colocar aqui plano Z. E notem que apareceu esse plano aqui. E conforme eu passo aqui o mouse, vai ter essa setinha aqui, que eu posso simplesmente clicar e arrastar. Então, nesse caso aqui, eu vou manter pressionado e vou arrastar. E ele já vai mostrando, então, aqui o projeto. E agora eu posso, inclusive, rotacionar aqui para visualizar um pouquinho melhor todos os detalhes desse projeto aqui de interiores. E se eu quiser trocar, né, notem que aqui ó, tem esses círculos que eu posso, então, rotacionar, inclusive deixar inclinado se eu quiser. Então, eu posso clicar aqui e arrastar o mouse aqui. Nesse caso, eu estou movendo ele para a esquerda ou então para a direita. E ele vai fazendo, então, essa rotação. E quando ele chega aqui a 90, ó, ele dá uma travadinha para não ficar torto, tá? Então eu posso soltar agora aqui o mouse e depois disso clicar aqui na setinha e arrastar também. Ou então uma outra opção é eu alterar então esse plano aqui, que ele vai ajustar automaticamente, então eu consigo cortar. Além desses planos aqui, a gente vai ter essa opção aqui de caixa, em que ele vai cortar então em todas as direções, vai criar uma caixa de corte. E nessa opção aqui, ó, conforme eu clico aqui na caixa, agora que eu tenho, a gente consegue então ajustar ela. Ó. Então eu consigo levar ela mais para cá, mais para lá e consigo também ajustar ela aqui, se ela ser então maior ou menor. E depois, se eu quiser limpar toda essa seleção aqui que eu tô trabalhando, eu posso simplesmente vir aqui e limpar. Nesse caso aqui, eu vou voltar então a cortar ali o teto para a gente conseguir visualizar mais algumas coisas aqui nesse nosso visualizador. Então, eu vou vir aqui no plano Z e agora eu vou colocar um pouquinho mais para cima aqui. Beleza, o que eu consigo ainda então visualizar através aqui do Autodesk Drive? Aqui do lado, notem que tem aqui navegador de modelos e tem essa opção aqui de propriedades. Então, eu vou clicar aqui em propriedades e vai abrir essa janelinha aqui. Agora, onde eu selecionar, ele vai me mostrar então aqui as propriedades, que são exatamente as mesmas propriedades que a gente tem lá no Revit. E se por acaso você ainda não mexe no Revit, essas propriedades vão mostrar então ali alguns detalhes a respeito daquele elemento construtivo. Então, por exemplo, vou clicar aqui, pode ser nessa cuba que a gente tem aqui, ó. Vou clicar aqui na cuba e aqui notem que ele vai me dizer, ó, Deca, cuba de apoio, arco duplo, e aqui tem inclusive o modelo dessa cuba aqui. E eu posso fazer isso para qualquer elemento construtivo que eu tenho aqui modelado nesse meu projeto. Então aqui, por exemplo, se eu selecionar aqui esse chuveiro, ele vai me mostrar qual é o modelo desse chuveiro. Se eu vier aqui selecionar essa porta aqui, ele também vai me dizer qual é o modelo aqui dessa porta. Inclusive, ele me mostra aqui quais são os materiais de acabamento e quais são, então, todas as dimensões em relação a essa esquadria aqui. O mesmo vale se eu selecionar, por exemplo, esse piso aqui, ele vai me dar exatamente aqui qual é o porcelanato que foi usado aqui nessa suíte aqui, por exemplo. E agora que eu entrei em tudo isso, eu acho que vale eu falar para você, se você é novo por aqui ou se por acaso você ainda não mexe no Revit, é que quando a gente trabalha em Revit, a gente trabalha com um protótipo da construção. Então isso significa que todos esses elementos aqui, eles são de fato esses elementos construtivos. Então por isso que eu clico aqui no piso, ele sabe que é um piso. Se eu clico aqui na porta, ele sabe que é uma porta. Então o programa ele tem toda essa inteligência. Ressaltando, tá, pessoal, que aqui no Autodesk Drive é só um visualizador, eu não projeto aqui através da internet, tá? Eu quero deixar isso bastante claro, que a gente projeta, na verdade, no Revit. Inclusive, eu tô com ele aqui aberto para mostrar para vocês, ó. Então, aqui tá o nosso modelo exatamente da mesma forma como ele tá sendo visualizado lá através da internet. Aqui eu tô com esse modelo aqui no Revit, que foi onde ele foi, de fato, projetado. Outra coisa que vale destacar aqui para vocês é que quando a gente trabalha em Revit,
a gente trabalha com base no modelo único. Então isso significa que todas as plantas, cortes, fachadas, qualquer detalhamento que eu for gerar desse projeto, ele vai partir desse modelo único que está ali naquele 3D. Então, qualquer modificação que eu fizer nesse meu modelo vai refletir ali em todos esses detalhamentos. E para eu conseguir, então, organizar todas essas vistas que vão partir desse modelo único, a gente vai ter aqui, então, o navegador de projeto. E se eu clicar aqui no mais, vocês vão ver que tem várias vistas. Inclusive aqui nesse projeto, quando ele é assim maior, tem mais do que um ambiente, a gente costuma então separar ele por ambientes aqui no navegador. Como vocês podem ver aqui, a gente tem o banheiro, closet, cozinha, e para cada um deles a gente vai ter aqui plantas e piso, vistas 3D e elevações. Vou voltar agora mais uma vez lá para o Autodesk Drive. E vocês vão ver que aqui, como já falei antes, vai ter só o 3D e depois todas as pranchas aqui que eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês. Vou mostrar só antes disso mais dois outros detalhezinhos que a gente vai ter então aqui. E o primeiro deles então é que a gente consegue medir aqui através do Autodesk Drive. Então eu vou vir até aqui para a cozinha e vocês podem ver que aqui a gente tem essa opção aqui de medir. Então vou clicar uma vez e aqui a gente tem algumas opções. Vou mostrar para vocês aqui a distância. Então notem que conforme a gente chega perto aqui dos pontos, ele vai deixar então esse quadradinho. Então posso clicar aqui uma vez e aqui, conforme eu vou indo, então ele já vai mostrando que essa bancada ela tem 80 centímetros de largura. Se eu quiser eu posso clicar, ou então nesse caso eu poderia só deixar o mouse, já consegui visualizar, mas se eu clicar a cota vai ficar ali. E se eu quiser depois deletar essa cota, eu tenho que estar com ela selecionada, nesse caso eu estou com esses pontinhos, digamos que eu saí aqui dessa opção e eu volto então aqui para a distância. Vocês vão ver que ela vai estar aqui, então eu preciso selecionar essa cota e vir aqui em excluir para conseguir então deletar. E feito isso, já foi. A outra opção que a gente tem aqui é o ângulo, então posso clicar aqui. Nesse caso, eu vou clicar, pode ser aqui nesse ponto. Vou clicar aqui nesse outro. E a partir de agora, ó, ele vai me dando então o ângulo que eu tenho. Então aqui é a mesma coisa. Se eu deixar aqui, ele vai colocar que é 90 graus. Nesse caso, só vou dar ESC, não vou concluir, e ele vai sair então aqui da cota. Acabou que quando eu saí aqui, eu dei ESC mais uma vez, ele acabou então saindo também dessa opção da seção, tá, pessoal? E outra coisa que a gente tem aqui, ó, é que a gente consegue então limpar o que está selecionado aqui, e se eu quiser desselecionar essa opção de medir, eu posso vir aqui e clicar mais uma vez, que ele vai então desselecionar. Outra coisa super legal que a gente consegue fazer por aqui é navegar pelo projeto, como se a gente estivesse realmente passeando. E para isso a gente tem essa opção aqui de primeira pessoa. Então vou clicar uma vez aqui, e quando eu faço isso, ele vai me dar então algumas instruções. Então notem que para navegar eu posso usar aqui as teclas do teclado, então as setinhas para cima, para baixo, para os lados, ou então, como é usualmente usado nos jogos, as teclas W, S, A e D, que acaba ficando mais prático, porque elas estão mais aqui do lado esquerdo do teclado e eu não preciso ficar cruzando aqui a minha mão esquerda, vindo até aqui ao outro lado para alcançar as setinhas. Para cima e para baixo é o Q e o E, que estão na verdade aqui nessas posições, então também já facilita usar aqui essas letras aqui. E aqui ele também está dizendo que para executar tem Shift mais a tecla de direção. Teletransporte, a gente pode então clicar duas vezes no lugar que a gente quer ir, e para a gente então olhar ao redor, a gente pode clicar aqui então no botão esquerdo para visualizar, como se eu estivesse assim virando o pescoço para visualizar ali dentro do projeto, e eu consigo então ajustar a velocidade que eu vou caminhar. Então, entendido tudo isso, eu posso dar aqui OK, entendi, e a partir de agora então a gente está nesse modo. Notem que ele está até um pouquinho estranho, por quê? Porque a gente está visualizando. Vou clicar até duas vezes aqui na varanda para eu me teletransportar para lá. Então vou clicar duas vezes aqui. E agora sim, ó, acabei até entrando dentro da sala. Achei que tivesse ido para a varanda, mas fui um pouquinho além. Então aqui, ó, conforme eu vou clicando no botão esquerdo, eu consigo olhar. Agora eu vou apertar no W para ir para frente. Vou um pouquinho para o lado aqui no A, no D a mesma coisa, e aqui a mesma coisa, eu consigo então apertar para visualizar esse meu projeto e ver com mais detalhe. E vou caminhar um pouquinho mais para frente, e como eu mostrei para vocês, ó, o Q ele vai para baixo e o E vai para cima, então tem essa opção também, e é uma ótima forma de a gente conseguir então se
teletransportar ele para dentro do projeto. E agora, para eu sair desse modo de visualização, eu posso então vir aqui e desselecionar aqui a primeira pessoa, e eu vou clicar agora aqui no início para a gente sair, então fica mais fácil, e ele vai voltar então aqui para o início, e a gente está então com a órbita agora ativa. Beleza, agora que a gente já viu tudo isso, outro ponto importante também aqui na órbita, pessoal, é que a gente também tem esse cubinho, ó. Então se a gente quiser ir clicando aqui nesses cubinhos, isso aqui funciona igual lá no Revit, ele vai se ajustando aqui o modelo. Vou mostrar para vocês agora um pouquinho aqui das pranchas. Então a gente começa aqui o caderno arquitetônico, notem que tem esse A aqui na frente que indica que é o caderno arquitetônico, e depois mais para baixo aqui a gente tem o caderno do mobiliário. Então primeiramente a gente mostra então sempre o 3D aqui do nosso projeto. E depois disso a gente vai indo para as plantas, então a gente vai ter aqui a planta baixa do layout, depois a gente vai ter aqui a planta baixa técnica, e o que a gente consegue fazer que é diferente se a gente tivesse um PDF aqui dessas pranchas, é que eu consigo vir aqui e selecionar, por exemplo, esse piso aqui. E quando eu seleciono esse piso, agora acabou desativando as propriedades, mas eu posso clicar aqui nas propriedades e vai me mostrar então que tipo de piso é. E se eu rolar mais para baixo, tem mais algumas informações. Notem que aqui eu tenho o perímetro e a área desse piso. Então eu consigo visualizar qual é a área desse piso aqui. E se eu trocar para esse outro aqui, ele já vai atualizar, então vai me mostrar então a área e o volume desse piso aqui. E isso vale também para outros objetos, então inclusive eu posso dar um zoom aqui também nas pranchas para visualizar um pouquinho mais de perto, e eu consigo vir aqui, por exemplo, selecionar essa cadeira e consigo ver então qual que é o modelo aqui dessa minha cadeira. E isso vale para os outros elementos construtivos que estão aqui presentes também nesse detalhamento. Vou mostrar mais um pouquinho agora aqui para vocês, então vou partir agora, pode ser para um ambiente, pode ser a cozinha, e aqui a gente vai ter também o 3D da cozinha, e depois a gente vai partir então para as plantas específicas. Então aqui a gente tem a planta baixa da cozinha, e depois aqui a gente vai ter a planta de piso, e nessa planta de piso é uma planta que a gente costuma dizer que é super importante, que a gente consegue visualizar então melhor a paginação desse piso, e a gente consegue ver também a parte ali de baixo dos mobiliários, que nas outras vistas elas estavam então mostrando ali a parte do topo. Depois a gente vai ter aqui as elevações dessa cozinha, e notem que aqui tem um detalhe super bacana, que todas essas luminárias, elas já têm essa representação gráfica. E isso aqui não foi ali desenhado, tá, pessoal? Isso aqui também é automático quando você insere a luminária, quando você utiliza o nosso método. Vou mostrar aqui as outras elevações agora. Aqui é a mesma coisa, a gente tem bastante detalhamento desses ambientes aqui. E depois desse detalhamento dos ambientes, a gente vai ter também aqui nas pranchas alguns detalhamentos então mais gerais desse projeto. Então vou mostrar um pouquinho aqui para vocês. Então vou vir aqui e vou mostrar a planta baixa então com os pontos elétricos que já estão aqui todos detalhados. A gente também tem aqui a planta de forro, que a gente consegue ver então os recortes ali, as sancas que são feitas nesse forro. A gente também vai ter aqui então a parte então do projeto luminotécnico em si, com os detalhamentos aqui também, de como vai funcionar então ali a parte desse negativo aqui de gesso. Depois a gente também tem aqui os comandos dos interruptores, quais vão ser as teclas que vão ligar quais luminárias, e também tem a parte dos quantitativos com as tabelas. E aqui também vou mostrar só mais duas pranchas para vocês, que vai ser então a prancha aqui com os pontos hidráulicos, e a gente vai ter também aqui também a planta construtiva, que a gente consegue visualizar então a parte de construir e demolir, tanto do projeto como um todo, como também dos pontos, como que eles vão ser alterados, quais vão ser deslocados, a gente consegue também visualizar isso tudo aqui. Bom, e eu poderia agora mostrar para vocês todo esse projeto com todas as pranchas detalhadamente, mas eu vou partir então agora para outra parte desse nosso vídeo do YouTube, onde eu vou mostrar para vocês como que a gente faz então para gerar esse arquivo, esse link aqui no Autodesk Drive. Vamos lá então? E para isso então eu preciso entrar nesse site aqui, que é drive.autodesk.com, e aqui ele já dá então um preview, que é o que eu já falei para vocês.
vocês, a gente consegue armazenar, visualizar e compartilhar então os nossos arquivos de projeto. E aqui ele mostra então quais são os formatos que são suportados aqui pelo Autodesk Drive. E também ele mostra aqui um pouquinho que a gente pode colaborar os projetos e visualizar em qualquer dispositivo. Bom, então vamos lá. Para vocês entrarem agora aqui, é só vir aqui em entrar e quando eu colocar aqui entrar, basta colocar então o login e a senha da Autodesk de vocês. Então eu vou avançar aqui. Nesse meu caso já está salvo aqui a senha e eu vou fazer então o login aqui na minha conta. E agora eu tô aqui dentro do Autodesk Drive e como vocês podem ver, aqui ele já tem um arquivo, que é o arquivo que eu estava mostrando até agora para vocês. Aqui na esquerda, então, ele tem dois botões, ele tem aqui o botão de carregar, que a gente pode usar ele, então, para carregar o projeto, ou então simplesmente arrastar ele aqui para dentro, que eu acho até mais fácil clicar aqui no botão, e também tem esse botão aqui de nova pasta. Então, vou criar aqui uma nova pasta, então, para isso, só clicar aqui. Vou colocar então um nome, então vou colocar aqui apartamento, eu vou colocar YouTube e eu vou salvar. E nesse caso aqui vocês podem usar então a nomenclatura que vocês costumam usar no escritório de vocês para diferenciar, por exemplo, os clientes de vocês. E agora eu já tenho aqui a pasta criada, só que ao invés de eu pegar esse projeto aqui e colocar ele aqui para dentro, eu vou excluir esse projeto, já vou mostrar para vocês como a gente faz isso e vou carregar ele novamente para mostrar para vocês como que a gente faz para carregar o projeto. Então, para eu deletar, é só vir aqui, clicar nos três pontinhos e aqui vai ter então a opção de excluir. E notem que aqui a gente também tem a opção de renomear, caso a gente queira então renomear o nome desse arquivo e mais umas outras opções que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Então eu vou excluir. Ele está falando que ele vai ser excluído permanentemente e isso aqui dentro do Autodesk Drive, tá, pessoal? Ele não vai ser excluído lá do computador de vocês, podem ficar tranquilos. Eu vou clicar aqui para excluir e ele vai então excluir esse nosso arquivo. Ele até deu aqui um aviso dizendo que foi excluído um item. Agora, para a gente carregar é super simples, então vou abrir aqui a pasta e agora basta eu clicar aqui nesse meu arquivo e arrastar aqui para dentro que ele vai começar aqui embaixo a carregar. Então ele está dando aqui o carregamento em andamento. E a partir do momento então que ele carregar aqui por completo, ele já vai estar aqui no Drive. Mas ainda não vai ter o link, tá, pessoal? A gente vai ter que gerar esse link. Então é super rápido, ó, foi, carregou já. Então isso vai depender também do arquivo de vocês, mas não costuma demorar muito. E agora, para eu passar esse arquivo aqui para dentro da pasta, eu não consigo clicar e arrastar, ó. Eu posso até tentar, mas não vai dar certo. Para isso, eu preciso vir aqui nos três pontinhos e vir aqui na opção para mover. Então, vou mover, vou clicar para que pasta eu quero mover. Se tivesse mais pastas, eu poderia clicar aqui e ir selecionando as pastas. E vou colocar aqui para mover. E a partir disso, ele já moveu para cá. E eu posso clicar aqui duas vezes, então, para selecionar e clicar dentro dessa pasta. Aqui em cima, pessoal, vai mostrar, então, esse caminho das pastas, caso vocês queiram, então, retornar para aquele menu inicial. Beleza, a partir de agora já está aqui o nosso arquivo e para a gente conseguir então compartilhar com alguém esse link, a gente precisa clicar aqui em obter link. Então eu vou clicar aqui e aqui vão ter algumas opções. Se eu deixar dessa forma aqui, eu não tenho link nenhum. Então eu preciso ativar aqui. E a partir de agora, sim, eu tenho um link para acessar esse projeto aqui que eu acabei de carregar. E aqui ele vai me dar mais algumas outras opções, ó, inclusive já está aqui o link disponível. Eu tenho a opção então para permitir downloads e o que isso significa? Quando eu envio esse link, a pessoa que recebe consegue baixar esse arquivo de Revit para o computador dela. Nesse caso aqui eu não vou habilitar, então eu posso simplesmente só enviar o link para ela não conseguir baixar, é só deixar dessa forma aqui. Aqui uma outra coisa que é super interessante, a gente consegue definir uma senha, então se eu não quero ficar compartilhando com várias pessoas, quero só passar para algumas pessoas específicas, eu posso clicar aqui, definir uma senha e a partir de agora então eu posso clicar, gerar uma senha aqui e a partir de agora só quem tiver a senha vai conseguir visualizar esse projeto aqui. Então vou salvar, salvei a senha e a partir de agora eu consigo então compartilhar esse link comigo mesmo, né, se eu for abrir em outro local, ou então com meus clientes, com os servidores, com quem eu quiser.
Eu posso simplesmente vir aqui, dar um Ctrl C e enviar esse link. Vou fechar aqui. E feito isso, já está o link criado. Se eu perder esse link, não tem problema, eu posso voltar aqui e vir aqui em obter link mais uma vez e vir aqui e dar Ctrl C mais uma vez. Vou fechar aqui alguns detalhes importantes. Se eu estiver aqui no computador, eu posso vir aqui nos 3 pontinhos e posso vir aqui em vista no navegador, que vai ser a mesma coisa que se eu tivesse pego esse link e aberto. Ele vai abrir então aqui uma nova aba e vai abrir esse projeto aqui também nesse navegador. E aqui agora ele vai então carregar e processar esse projeto e depois que tiver 100%, vocês vão conseguir então manipular e selecionar ali as pranchas igual eu estava mostrando aqui antes para vocês. E pronto, já carregou o nosso projeto aqui. Vou mostrar agora mais alguns detalhezinhos aqui do Autodesk Drive, então vou voltar aqui. E aqui nos 3 pontinhos a gente tem mais algumas outras opções, tá, pessoal? Então tem essa opção aqui para a gente abrir no desktop e o que vai acontecer aqui é que vai abrir então o Revit com esse projeto aqui no meu desktop. E é claro que para isso, né, eu preciso ter o Revit instalado aqui, senão não vai dar certo. Outra opção que é interessante é que a gente também tem a opção aqui para fazer o download desse arquivo. Então eu posso levar aqui para o Autodesk Drive e depois, se eu for em outro computador e logar aqui na minha conta, eu consigo fazer o download. E notem que isso é diferente daquele outro download que eu falei antes para vocês, tá? Então aqui eu tô dentro da minha conta e consigo fazer o download. A outra opção, que é aqui dentro do obter link, é para quem eu passar o link e conseguir fazer o download, tá, pessoal? Então aqui dentro do Drive eu consigo sempre fazer o download do arquivo. E por fim, se eu quiser atualizar esse arquivo, basta eu salvar no meu desktop com o mesmo nome e a partir do momento que eu jogar para cá, quando eu for carregar, vai trocar aqui e não vai ter mais V1, vai ser V2, eu posso carregar quantas versões eu quiser. E o mais bacana disso tudo é que aquele link que a gente compartilhou vai atualizar também com as modificações que a gente fez nessa nova versão. Certo, pessoal? Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E agora eu quero destacar mais um ponto super importante. Todo esse projeto que eu acabei de mostrar para vocês ali dentro do Autodesk Drive e também no Revit foi desenvolvido através da metodologia da Oficina Criativa. E se você quiser saber mais sobre isso, nos acompanhe aqui no YouTube, que a gente está sempre postando novos materiais para vocês, e também no nosso Instagram. E se você de fato quer dar um passo adiante e saber o passo a passo para ter resultados exatamente como esse que eu acabei de mostrar para você, eu te convido a clicar no link que está aqui na nossa descrição. Ali você pode entrar então para a lista de espera para a nossa próxima turma do Mapa da Eficiência. É o curso de Revit mais Twinmotion para interiores da Oficina Criativa. E nesse curso a gente mostra exato passo a passo para você ter esses mesmos resultados que eu acabei de mostrar para vocês. Inclusive, esse apartamento que eu mostrei para vocês aqui nesse vídeo é o apartamento que a gente desenvolve do zero até então ter os cadernos executivos dentro do curso. Então esse projeto ele foi desenvolvido especialmente para o curso Mapa da Eficiência. Certo, pessoal? Então vou ficando por aqui. Até mais!